Mais uma oração cantada. A oração que diz assim: ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, é o teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Vamos começar assim? Fica em pé aí, vamos fazer um coral. E esse coral cantando esta oração ao nosso Deus. Vamos lá. Nós nos colocamos, Senhor Deus, na Tua presença, como igreja reunida, para nessa manhã, mais uma vez, olharmos para a Tua palavra, Deus, aprender do Senhor, conhecer um pouco mais do Senhor, conhecer a respeito da Tua vontade para as nossas vidas. Deus, queremos que nós tenhamos essa alegria de crescermos na nossa fé pela instrumentalidade da Tua palavra, firmarmos nossas raízes, ó Deus, nos Teus ensinos, porque nós sabemos, ó Pai, que assim nós estaremos caminhando bem pela vida. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe cada um dos professores, cada um daqueles que vão ministrar a Tua palavra, de maneira, Senhor Deus, que sejam abençoadores àqueles que vão ouvir. Abençoa, pois assim eu lhe peço em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Podem se assentar. Nós vamos rapidamente nos conduzir para os nossos estudos. Então, só lembrando que adultos,
Assim que a música tocar rapidamente, você vem para frente, depois que o Edilson falar. E também que os jovens vão subir aqui e os adolescentes ocupam esses 2 andares. A classe de integração ocupa a parte inferior aqui desse prédio e as crianças a parte superior. E aí todo mundo olhando para a palavra, aprendendo da palavra. Vamos lá então para os nossos estudos. Vai apoiar uma parede esse negócio aí? Não. Vou deixar aqui de cá. Vou deixar aqui. Vou deixar pronto. Cabo de som. Vamos precisar testar, não? Vamos lá? Põe um alto assim. Eu vou ter que pôr um pedaço do filme mesmo. Marco. Um pedaço do filme mesmo. Eu vim de Recife, como foi falado há pouco, sou casado com essa. Boa noite.
Eu vim de Recife. Bem, bom dia a todos, graça e paz aos irmãos da parte do Senhor Jesus. Vamos imediatamente estar orando, pedindo da misericórdia do Senhor para esse momento, para que a aula do Oswaldo seja bênção para todos nós, que a gente consiga nos aproximar um pouco mais da estatura de varão perfeito que Deus espera de cada um de nós. Vamos orar. Santo Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor, agradecidos, ó Pai, agradecidos porque Tu és um Deus generoso, um Deus cuidadoso, um Deus que nos trouxe nessa manhã, através do Teu Espírito Santo, até esta casa de oração, para crescermos um pouco mais, ó Pai. O nosso clamor, ó Deus, é que a Tua palavra seja um diferencial nas nossas vidas nessa manhã. Tenha misericórdia do Oswaldo, Senhor. Tudo que ele disser, que venha da parte do Senhor para nós, e que a Tua palavra penetre no mais profundo da nossa alma. Nos abençoe, Pai, por favor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Bom dia, meus irmãos. Opa, isso é um bom dia mesmo, hein? Bom dia, meus irmãos. É um prazer de novo estar aqui na escola dominical, porque Deus tem me dado esse ministério e eu me alegro muito com isso. Mas é uma responsabilidade muito grande, principalmente por causa do tema que a gente vai tratar hoje. Devo confessar que quando a gente vem estudando o Sermão do Monte, né, sobre o foco de família, talvez esse seja o tema que eu menos me identifique com ele. Vocês vão ver depois por quê. Talvez seja o tema mais difícil e pelo que a gente vê acontecendo por aí é o que talvez menos do que nós todos estejamos envolvidos com ele, embora alguns em maior número, com mais intensidade e menor intensidade. A gente tem uma missão aqui na frente, que é de trazer a mensagem do Senhor, e não aquilo que a gente pensa a respeito da mensagem do Senhor. Então, que o Espírito Santo abra o coração de vocês para aquilo que eu fale em nome dEle, e que Ele apague tudo aquilo que eu fale vindo do meu coração, do meu desejo, da minha interpretação. E que no coração de vocês e no meu fique só aquilo que Deus vai de fato falar nessa manhã. O nosso texto dessa manhã, nós vamos dar continuidade ao Sermão do Monte, e o nosso texto dessa manhã trata da continuação, vamos ver, da continuação daquilo que o pastor Elias pregou ou ensinou na aula de domingo passado. E na aula de domingo passado ficou uma pergunta no ar que eu disse que eu ia responder hoje. Alguém se lembra? Por que a fome no mundo? Né? E eu acho que o tema de hoje tem a resposta para isso. Mas eu não vou dar a resposta agora. Eu quero que vocês cheguem à conclusão da resposta lá no final da nossa aula de hoje. Tenho dito também que o Sermão do Monte é tudo o que um cristão deveria saber para obedecer a Cristo, ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Não que o resto da palavra não seja útil para o ensino, mas o Sermão do Monte é a síntese de tudo o que o cristão deveria seguir, não saber, mas seguir a Cristo para ser um verdadeiro discípulo, agradando ao Senhor. E agora a gente chega aqui em Mateus 6, depois de ter aprendido tanta coisa já a respeito do Sermão do Monte sobre a ótica da família, a gente chega aqui no capítulo 6, verso 31 até o 34, e ele começa assim: portanto, de novo, mesmo portanto, que o pastor Elias ensinou domingo passado, que sempre que uma frase começa com portanto, ele está se referindo a alguma coisa que disse antes disso. Então, esse portanto é por
causa de tudo aquilo que o pastor Elias ensinou na aula passada. Quem é capaz de lembrar alguma coisa a respeito da aula passada? O que aconteceu? É isso que eu queria lembrar agora. O que ele falou antes? Sobre a ansiedade. Sobre não se preocupe com aquilo que vocês estão olhando os passarinhos. Lembram da história dos passarinhos? Que alguns aqui até tinham passarinho na gaiola? Olha lá, hein? Lembra que alguns aqui até tinham passarinho? Lembra aqueles que têm flores, as flores do campo, que se vestem melhor que Salomão? Os pássaros que não tem onde, não colhem, nem, aliás, não semeiam nem colhem, e mesmo assim o Pai os alimenta, lembram disso? E aí ele vem, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, de novo, portanto, ou seja, se vocês buscarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que é o que ele fala no verso 33, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Sabe o que vai acontecer hoje? Nós não vamos conseguir falar sobre o verso 34, mas eu vou ter uma outra oportunidade, né, Deus, daqui 2 domingos, é isso? Daqui 2 domingos, aí eu vou entrar nisso, né? Pois não. Eu preciso de um microfone aqui. Salmo 37, 8 e 9. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Nem me dê nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me da minha porção acostumada, para que porventura de farto não negue e diga, quem é o Senhor? Ou empobrecido venha furtar e lance mão do nome de Deus. Então, nosso foco é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É isso que foi dito domingo passado, porque a riqueza, as coisas materiais, essas são passageiras. O reino de Deus é aquilo que vai permanecer, é aquilo que vai ficar, é aquilo que realmente interessa como o tesouro, o verdadeiro tesouro que nós devemos buscar. Bom, como vocês, alguns, né, devem lembrar, a gente falou, nas 2 aulas que eu dei anteriores a essa, eu falei primeiro sobre família, lugar de afeto, que o reino de Deus se manifesta na família, lugar de afeto, a partir de mim. Eu sou o único responsável para que o reino de Deus se manifeste na minha família, na minha casa, na minha sociedade. E se eu não tiver a atitude de priorizar o reino de Deus, não adianta eu ficar pregando, falando, mas as minhas atitudes não justificarem aquilo que eu estou pregando ou falando. Depois, dia 9 de fevereiro, a gente falou fazendo diferença a partir do lar. Olhando para as palavras de Jesus em Mateus 5,16, que dizia, vocês são a luz do mundo. Vocês quem? Nós, os seus discípulos. Ele estava falando para os seus discípulos. O sal da terra, a cidade plantada no alto do monte, que não se pode esconder. Então nós somos, a partir de nós começamos a brilhar, e nós brilhamos como uma cidade plantada no alto do monte. Não dá para esconder uma cidade que está no alto do monte. Ou seja, nós temos que aparecer, demonstrar aquilo que nós somos, aquilo que nós vivemos, aquilo que nós representamos. Bom, e eu disse também no final daquela última aula que eu dei, que eu ia contar 3 histórias para introduzir este tema que nós temos hoje. Primeira história é uma história acontecida em 2011, Barreira dos Palmares, 130 quilômetros de Recife,
acontece uma inundação que destrói toda a cidade. Barreira dos Palmares, não conheço, mas deve ser um daqueles rincões de Pernambuco com pouca estrutura, fica próxima de um rio muito importante da região, e aconteceu uma inundação enorme. Depois disso aconteceram outras, mas o que importa para nosso estudo de hoje é a história de 2011. E aconteceu todos os fatos típicos de uma tragédia quando acontece uma inundação. As pessoas perderam tudo, pessoas morreram, pessoas ficaram com sequelas, pessoas não tinham onde dormir, não tinham onde comer, não tinham onde se proteger. Tudo aquilo que acontece quando a gente vê na televisão uma tragédia desse tipo. E a gente sentado, muitas vezes, no nosso sofá macio, vendo a nossa televisão, a gente fica com dó daquelas pessoas. Mas uma semana depois que aconteceu essa tragédia lá em Barreira dos Palmares, no próximo a Recife, um grupo de cerca de 200 pessoas chega nesse lugar com 5.000 colchões, numa quarta-feira pela manhã, dia de trabalho, dia normal de trabalho para a maioria das pessoas, para entregar aos necessitados que dormiam no chão, nas áreas públicas, que foram disponibilizadas para abrigá-los. Nesse momento que eles estão lá distribuindo o colchão, alguém chega e conta para essas pessoas que estavam distribuindo os colchões que a creche, a única creche da cidade, que abrigava 238 pessoas, tinha desmoronado. E aquelas crianças, aquelas 238 crianças, não tinham para onde ir. Tinham perdido seus materiais de estudo, tinham perdido seus elementos de lazer, não tinham mais o que fazer. Ainda durante a distribuição dos colchões, eles conseguem, através de rede social, de smartphone, de celular, de iPad, sei lá o quê, eles conseguem movimentar a rede social e em poucas horas, eles levantam 220 mil reais necessários para construir a creche. Aí alguém lá no meio do caminho se lembra que a creche vai precisar também dos equipamentos. E também um empresário, então, que estava lá distribuindo os colchões, doa os equipamentos básicos para a creche, e entre esses equipamentos doa uma televisão de 60 polegadas. Coisa enorme, coisa de cinema, né? E em poucos dias, a creche, então, foi totalmente reconstruída e equipada. No dia da inauguração, as pessoas que ajudaram a construir foram lá participar da inauguração e se deparam com 400 crianças sentadas no chão, preparadas para assistir um filme naquela televisão enorme, como eles nunca tinham visto, em Barreira dos Palmares. E eles iam assistir um filme, que era o filme que estava passando na época nos melhores cinemas do país, que era aquele desenho Rio. Agora tem o 2, né? Rio 1. Quem não assistiu, recomendo. Sensacional. Não é só porque é o Rio, eu tenho um pezinho no Rio agora, né? Mas não é só porque é o Rio, mas o filme é sensacional mesmo, então eu recomendo e vou assistir o 2 também. Acho que deve ser tão bom quanto o primeiro. Se for, está ótimo, né? E as crianças então estavam assistindo aquele filme. Logo alguém se movimenta e diz, mas cinema sem pipoca e Coca-Cola não é cinema. Então vamos arrumar pipoca e Coca-Cola para essas crianças. E alguém se prepara e em poucos momentos conseguem trazer pipoca e Coca-Cola para aquelas 400 pessoas que estavam ali, aquelas 400 crianças que estavam ali. Aquele
bem comum, o cinema, o filme atual, pipoca, Coca-Cola, que era privilégio das elites, vamos chamar assim, não gosto muito dessa palavra, mas que era privilégio de poucos. Aquele bem que era privilégio de poucos tinha se tornado bem comum de todas aquelas crianças carentes de Barreira dos Palmares. Essa é a primeira história. Segunda história. Em 2013, mais precisamente em agosto, um grande incêndio destrói a comunidade dos Coelhos, também em Pernambuco. Às 2 horas da tarde, um incêndio começa e destrói mais de 1000 casebres. Praticamente toda a comunidade, né, ou favela, foi destruída naquele incêndio. Às 6 horas da tarde, um grupo de pessoas se mobiliza e no dia seguinte estão instalados na cidade 50 pontos de arrecadação para socorrer aquela gente. Esse movimento deles ultrapassa os limites do Estado, ultrapassa os limites do país, e uma pessoa que estava muito longe daqui, na Espanha, Daniel Alves, jogador brasileiro, que atua no Barcelona, ou atuava no Barcelona, da seleção brasileira, né? Ele manda uma mensagem dizendo que ia doar uma camisa da seleção brasileira, autografada, para que fosse leiloada em favor de assistir aquelas pessoas que tinham passado por aquela tragédia. E manda também uma mensagem filmada, incentivando as pessoas a participarem e ajudaram. Assim, em pouco tempo, as necessidades básicas daquelas pessoas, alimento, roupa, abrigo, daquelas mais de 1000 famílias, foram supridas em poucas horas, porque pessoas deixaram seus afazeres cotidianos para atender aquela necessidade. Terceira história. A foto é ruim mesmo, mas é a única que eu encontrei. Dona Carmen, favela do Papelão, Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco, 2013. Entre as doações que foram feitas para aquela tragédia da favela dos Coelhos, né, comunidade dos Coelhos, aparece gente doando de tudo. E aí apareceu alguém, doou 30 cadeiras de roda. E as pessoas disseram, mas não é isso que a comunidade precisa agora. Não é isso, o que nós vamos fazer com essas cadeiras de roda? Eles não sabiam o que fazer com aquilo, porque não era uma doação focada naquela necessidade da comunidade dos Coelhos. A necessidade ali era outra. Mas as pessoas iam trazendo as coisas, e de repente estava ali as 30 cadeiras de rodas que não ocupam pouco espaço. A gente está vendo aqui os carrinhos dos bebês aqui do lado, pelo menos estava aqui até domingo passado, doados pelo shopping, né? Que ocupam espaço, né? E aquele monte de cadeira de roda ocupando espaço ali e desorganizando o ambiente deles. O que vamos fazer? Mas uma parte do grupo resolve então se organizar e abrir uma frente de distribuição de cadeiras de roda. E começam a descobrir pelas redes sociais pessoas que precisavam de cadeira de roda. E aí eles descobrem na favela do Papelão, em Santa Cruz do Capibaribe, no agreste do Pernambuco, a Dona Carmen. Uma senhora de 82 anos, cega, amputada, das 2 pernas por causa da diabetes, e que estava há 10 anos sem conseguir sair da sua cama. Vão lá então entregar, porque alguém disse, olha, tem aqui uma senhora que precisa, e eles vão lá entregar essa cadeira de rodas, e as pessoas entram no barraco dela e perguntam, Dona Carmen, qual o seu maior sonho?
Ela diz: meu filho, eu tenho 2 sonhos. O primeiro sonho seria ganhar uma cadeira de rodas, porque eu não aguento mais ficar aqui na cama. E aí então eles, já que ela era cega, fizeram tocar na cadeira de rodas e diz: olha, toque aqui, essa é a cadeira de rodas que trouxemos para a senhora. O seu primeiro sonho está realizado. Mas qual é o segundo sonho? Esse meu filho, meu segundo sonho é tomar sorvete Diet. Eu nunca tomei um sorvete. Eu não sei o que é isso, sou diabética, preciso de um sorvete. Meu segundo sonho é tomar um sorvete Diet. Se eu perguntasse para cada um de vocês e para mim mesmo hoje aqui, isso representaria realizar um sonho? Difícil, né? Difícil. Mas para Dona Carmen, isso era um sonho importante. Então eles postam na rede social. Dona Carmen tinha 2 sonhos. O primeiro era ganhar a cadeira de rodas. Você que doou fez parte desse sonho. O segundo sonho dela é tomar sorvete Diet. Quem vai realizar esse sonho? Em 18 minutos, chegou a primeira pessoa com um pote de sorvete Diet de ameixa. E em poucos mais minutos, 23 potes de sorvete chegaram no barraco da Dona Carmen. E o mais impressionante foi que quando Dona Carmen coloca na boca o primeiro sorvete da sua vida, ela sente o sabor e ela diz: o reino do bem chegou. Eu disse que eram 3 histórias, mas eu tenho que contar uma 4. Recife, ainda, 2012, 31 de dezembro, 2.000 voluntários saem às ruas do Recife distribuindo rosas e abraços aos transeuntes e desejando um ano novo, que seria 2013, com mais amor entre as pessoas. No dia seguinte, 1º de janeiro, os principais jornais do Recife estampam na primeira página fotos da ação com a seguinte observação: o reino do bem chegou. Este povo fala de justiça, solidariedade e do bem comum. Eles vão mudar a nossa cidade. Bem, o que essas histórias têm em comum? Eu confesso que eu não tenho condição de explicar. Por isso eu vou mostrar num vídeo. Vamos torcer para o vídeo funcionar, né? Porque é sempre uma surpresa. Mas eu vou explicar isso. Põe o som aí já. Eu vou explicar isso através do vídeo. É um vídeo editado. Então ele tem 5 ou 6 minutos. No total ele vai ter mais de 20 minutos. Se vocês quiserem, lá embaixo depois está o link para vocês. Paga essa aqui também, ó. O link para vocês ouvirem essa história toda. Vamos lá. Boa noite. Eu vim de Recife, como foi falado há pouco, sou casado com a Isadora, pai de Nina e Sofia. Sou empresário na área de saúde odontológica. Nós temos o 3º maior grupo de saúde odontológica do Brasil. E nas segundas-feiras, na minha casa, todas as segundas-feiras, nós tínhamos um grupo familiar, um pequeno grupo. Todas as segundas-feiras rolava um pequeno grupo. Alguém daqui participa do pequeno grupo? Levanta a mão. Olha aí. O que é que rola no pequeno grupo? Oração, lanche, a gente come bastante, comunhão, estudo, e por aí vai. Era o que rolava lá em casa nas segundas-feiras. Só que numa segunda-feira específica, além de rolar o pequeno grupo, teve uma reunião de condomínio que a nossa síndica pediu que todo mundo participasse. E eu fui.
Quando eu cheguei na reunião de condomínio, ao entrar, eu dei de cara com o meu vizinho de porta, seu Pedro. Que todas as segundas-feiras a gente deixava a porta aberta, seu Pedro deixava a porta aberta. Então ele sabia o que estava rolando lá na minha casa. E quando eu entrei no salão de festa, ele olhou para mim e disse assim: ô Fábio, o que é que você está fazendo aqui hoje? Hoje não tem o seu pequeno grupo? Eu disse: seu Pedro, o senhor sabe que a gente tem um pequeno grupo? Ele disse: claro que sei. Olha o que rola lá. Vocês oram, vocês lancham, vocês cantam, vocês estão sempre juntos. Eu disse: que bacana, seu Pedro. E quando é que o senhor vai lá? Ele disse: nunca. Eu disse: por que o senhor nunca vai lá em casa, seu Pedro? Eu disse: porque vocês são um gueto. Vocês não estão preocupados com a rua, com o bairro. Não sei se você percebeu, mas na sua casa dá muita gente. Eu já contei dias que dão 80, 90 pessoas. E vocês, quando chegam, o carro de vocês gera um grande caos no prédio. Porque vocês estacionam na calçada, vocês estacionam na entrada, vocês acabam com a mobilidade do prédio. Eu também não sei se você já percebeu, Fábio, que vira e mexe, eu já passei o olho e vi que sobra muito lanche na sua casa. E vocês muitas vezes não descem para o porteiro que está lá embaixo, não almoçou, não jantou. Então, não tem nenhum sentido eu fazer parte desse gueto que vocês fazem parte. Eu saí da reunião de condomínio, subi, já deviam ter mais ou menos umas 40 pessoas na minha sala. Eu coloquei todo mundo para fora. Bati a porta, a minha mulher ficou olhando para mim sem entender nada do que estava acontecendo e eu caí num choro profundo. Porque o meu vizinho de porta não tinha absolutamente nenhuma admiração por mim. Absolutamente nenhuma admiração por mim. E chorei, chorei, chorei. E Isadora olhou para mim e disse assim: e por que você, de vez de acabar com o grupo, não começa o grupo de um novo jeito? Só que mulher fala desses assuntos 11h30 da noite, mais ou menos, e ela vai dormir, você não dorme mais. Não sei se você é casado, mas mulher geralmente ela trata a compra do cartão de crédito 11h30 da noite. Aí ela dorme e você não dorme mais. E aquela noite eu passei a noite completamente acordada e só vinha na minha cabeça: o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é a missão? Qual é o propósito da minha vida? Eu sempre fui muito inquieto, absolutamente sempre fui muito inquieto. Mas naquela noite ficou claro que a minha inquietude total não estava fazendo valer a pena na vida do meu vizinho de porta. No outro dia de manhã, ao tomar café da manhã, eu disse: Isadora, chama o povo. Se você está louco, você colocou gente com cachorro quente na boca ontem de fora da nossa casa. Como chama o povo? Eu disse: Isadora, chama o povo, porque eu acho que eu sei o que a gente pode fazer. Ela disse: já? Eu disse: já, Isadora, chama o povo. E naquela terça-feira à noite foi o maior quórum da nossa casa. Deviam ter umas 130 pessoas. Lotado. E engraçado que cada um que passava no elevador e passava na porta, seu Pedro fazia assim, ele não entendia nada. Tipo, eu falei para esse maluco que isso não está valendo a pena e ele está continuando agora, não é mais na segunda, é na segunda e na terça. E aí quando o pessoal entrou todo, eu deixei a porta aberta e contei literalmente a história de seu Pedro. E o pessoal ficou todo mundo assim parado e disse: e o que é que a gente faz? Hoje nós temos 21 projetos. Nós temos uma plataforma, não a maior do Brasil, mas chegamos a 85 mil seguidores, fãs. Mas com DNA puro de solidariedade, de engajamento, de envolvimento com valores como justiça, promoção do bem comum, amor ao próximo, esperança. Nós hoje temos uma plataforma de perto de 2.000 voluntários para qualquer ação que a gente faça. Uma grande plataforma de voluntários. E com tudo isso, eu estou num ambiente de igreja, nós conseguimos desenvolver uma espiritualidade junto com um fazer extremamente sadia. De não perguntar para o outro qual a crença de fé dele, mas abraçá-lo, amá-lo, cuidá-lo. Não perguntar o nome dele, de onde ele vem, mas querer andar com ele.
Fábio, eu vi aqui muita gente dizendo o que se tornou e tal. Eu continuo sendo esposo de Isadora, pai da Sofia e da Nina. Eu continuo junto com um irmão que é meu sócio, gerando quase 800, 900 empregos. E eu continuo envolvido com tudo isso. Alguns vão dizer, Fábio, a igreja, alguns amigos da igreja dizem, Fábio se tornou um humanista. Outra parte da igreja diz, Fábio se tornou um cara da missão integral. Porque tudo a gente tem que ter um nome. O mundo político diz, Fábio é político, ou Fábio será político. Porque tudo tem que ter um interesse. Outros meus amigos empresários vão dizer, Fábio se tornou um empreendedor social. Porque investe grana, gente, tempo nas causas do bem comum. Eu me tornei um cristão. E, como cristão, meu maior e único sonho não era de receber a admiração da minha comunidade de fé, ou do irmão que senta do lado do meu banco todos os domingos no templo, mas sim ter a admiração do meu vizinho de porta, que não compactua ou não participa ou não crê na mesma espiritualidade de fé que eu tenho. O Novo Jeito se tornou um grande transformador do que nós chamamos o reino do bem. Uma sociedade de justiça e de amor. Então, tudo começou desse jeito. O som estava meio difícil no começo, né? Seu Pedro, vizinho